E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente recuperar uma série antiga que eu fazia aqui no canal, que eram os Top 6. Normalmente eu falava de jogadores por posição que tinham me marcado, ou pelo menos que eu acho que tiveram um desempenho destacado pelo Cruzeiro. E agora eu decidi reformular um pouco esse quadro e falar especificamente de jogadores, tá? Eu vou começar essa série falando do goleiro Fábio, por quê? Porque é o goleiro que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, não só o goleiro, né? O atleta que mais defendeu o Cruzeiro na história. Sem dúvida é um dos jogadores mais representativos nesses 99 anos de Cruzeiro. E tem um outro fator, né? Que no domingo eu publiquei aí um vídeo sobre o desempenho do Cruzeiro no Brasileirão de 2006, onde o Fábio falhou pra caramba, a gente viu muito frango dele. Então agora eu resolvi, vamos pegar aqui então um vídeo e fazer uma coisa diferente, falar de bons momentos dele, de grandes partidas desse goleiro. Então eu selecionei 6 partidas que achei que o Fábio realmente fez a diferença, jogou muito bem com a camisa do Cruzeiro, e gostaria que vocês também ajudassem lembrando outras partidas, porque é claro, né, são quase 900 jogos, é impossível a gente ter uma memória perfeita. Então, sem muita enrolação, eu vou começar a minha lista aí com os 6 jogos preferidos do Fábio com a camisa do Cruzeiro, aqueles em que ele foi mais espetacular, e convido vocês a deixar também a lista de vocês aí nos comentários. No 6º lugar eu coloco um jogo que é até meio clichê, né, que foi a primeira partida da final da Libertadores 2009, Cruzeiro e Estudiantes na Argentina. Foi uma das grandes atuações da carreira do Fábio, ele fez defesas de reflexo, fez defesas de elasticidade, fez uma ponte bonita, fez defesas saindo ali no pé do atacante. Eu diria que pelo menos 5 defesas bem importantes o Fábio fez nesse jogo, defesas de alto nível de dificuldade, né? Pena que esse bom desempenho não se repetiu no jogo de volta, a gente acabou perdendo o título naquela ocasião. Não dá pra culpar diretamente o Fábio pela perda, o time todo ficou devendo no jogo de volta, mas sem dúvida alguma, se não fosse essa grande partida que o Fábio fez na Argentina, talvez a gente nem chegaria ao jogo no Mineirão com possibilidade real de ficar com a taça. No 5º lugar eu coloco a atuação do Fábio contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro de 2016. Esse foi o jogo do primeiro turno, né? Aquela partida que ficou muito mais conhecida até pelo gol do Rafael Silva, que meteu a cocota ali na comemoração, mas foi um jogo em que o Fábio teve uma atuação muito boa. O Cruzeiro nessa época estava numa reformulação, era esperado que o Atlético vencesse esse jogo até com certa facilidade, né? Porque eles tinham Robinho, tinham Prato, e o ataque do Cruzeiro nessa ocasião era Elber, Rafael Silva e Alano, mas o Fábio teve uma atuação de muito destaque, fez várias defesas importantes, parou aí o ataque do adversário, e o Cruzeiro conseguiu no segundo tempo marcar graças justamente a uma falha do goleiro adversário, que era o Wilson. Então é um jogo que acabou ficando muito marcado pra mim, né, até por ser um clássico, e acho que quando a gente enfrenta jogos assim em tamanha inferioridade e consegue a vitória, é realmente pra mostrar o caráter e o nível desse jogador, como ele fez a diferença nesse dia. Na 4ª posição vai Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão de 2013, uma partida que o Cruzeiro venceu por 1-0, muito graças ao Fábio, né, que conseguiu parar o ataque adversário, especialmente Alexandre Pato no primeiro tempo. Nessa época o Alexandre Pato era um jogador muito bem quisto pelo Corinthians, né? Pouco depois isso mudaria, depois daquele pênalti batido contra o Dida e tudo mais. Mas nesse momento aí o Pato tinha acabado de chegar no Corinthians, estava até jogando bem, fazendo gols, muitos já pediam o retorno dele à seleção, e nesse jogo especificamente o Pato parou 3 vezes na cara do Fábio aí, inclusive com uma bela ramelada do Dedé, mas o Fábio conseguiu corrigir, e já no finalzinho o Cruzeiro vence por 1-0 com gol de pênalti do Dagoberto. Na 3ª posição eu coloco o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil 2018, foi o jogo de volta no Mineirão, eram quartas de final. Nós tínhamos vencido lá na Vila Belmiro por 1-0 e a gente veio para esse jogo em casa mais tranquilo, né? O Cruzeiro era franco favorito, mas acabou vacilando, a gente abre o placar com o gol do Diabo, depois o Santos consegue uma virada com gols de Gabigol e Bruno Henrique, e no jogo especificamente o Fábio não fez grandes defesas, na verdade o Cruzeiro que perdeu muitos gols aquele dia, né? E a partida foi para definição nos pênaltis. E aí o Fábio realmente fez a diferença, né? Porque o Santos bateu 3 pênaltis e ele pegou todos, né? O Bruno Henrique bateu a primeira, o Rodrigo, né? O Rodrigo, que já estava inclusive em negociações com o Real Madrid, perdeu o segundo, e o terceiro foi do Jean Mota. O Cruzeiro converteu as 3 cobranças e assim seguiu adiante para depois ser campeão contra o Corinthians. É muito raro a gente ver uma disputa de pênaltis em um jogo decisivo assim, que o goleiro meio que cata todos, né? Isso é uma coisa muito rara, e o Cruzeiro acabou sendo muito efetivo também nas cobranças. Era um time que se preparava muito bem para essas definições em pênalti, né? Até porque às vezes não tinha ali aquela gana para buscar o resultado dos 90 minutos, mas nesse dia deu tudo certo. Na 2ª posição eu coloco uma partida de 2014,
14, tá? Válida pelo Campeonato Brasileiro, reta final ali, o Cruzeiro doido para garantir logo o título, e a gente foi à Arena do Grêmio enfrentar o Grêmio, conseguiu essa vitória aí por 2-1 de virada, e o Fábio fez duas defesas particularmente espetaculares. Essa primeira, né, numa cabeçada que ele raspa ali, a bola bate na trave e anda na linha, é talvez uma das defesas mais difíceis que eu já vi um goleiro fazer. Ela é uma defesa espetacular, meio inacreditável, né? A gente vê como que a torcida do Grêmio fica tipo, o que esse cara tá arrumando, né? E quando a gente assiste pela primeira vez, nem dá pra notar o toque do goleiro, porque foi realmente algo milimétrico, né? E talvez se o Grêmio abra um placar mais dilatado aí no primeiro tempo, o Cruzeiro não conseguiria se recuperar no segundo. E a segunda defesa conta muito pela reação, mas até um pouquinho de sorte, né? O Barcos acabou enchendo o pé, o Fábio caiu certinho ali e fez a defesa, depois dessa baita cagada aí do Bruno Rodrigo. E é muito legal a gente pontuar que esse time do Grêmio era muito bom, né? O trio de ataque era Luan, Dudu, né? Que hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no Palmeiras, e o Barcos, e não era o Barcos que jogou no Cruzeiro, velho, perdendo gol de para a trave, era um Barcos jogando muita bola ainda. E essa vitória acabou sendo um passo decisivo pro Cruzeiro, né, no momento que o São Paulo estava perigando chegar perto da gente ali, a gente consegue essa vitória contra o Grêmio fora de casa, e depois finalmente consolida o título naquele jogo contra o Goiás, no Mineirão. Foi realmente espetacular essa conquista de campeonato brasileiro, e a gente precisa lembrar desses grandes jogos que o Fábio fez. E na primeira posição, né, o jogo mais espetacular que eu coloco o Fábio com a camisa do Cruzeiro é a final da Copa do Brasil 2017, em que ele pega o pênalti decisivo cobrado pelo Diego, mas principalmente ele faz uma defesa espetacular numa finalização do Paulo Guerreiro. E se essa bola do peruano entra, simplesmente não haveria decisão por pênaltis, né? Porque o Cruzeiro claramente não mostrava ali muita força para fazer um gol. Foi uma decisão de muito nervosismo, mas poucas chances claras, né? A gente não conseguia chegar muito perto do gol do possante Alex Muralha. O Flamengo teve essa chegada no fim, numa jogada individual do Guerreiro, né, que passou pelo Léo, um cara que fez uma partida espetacular na final, mas nesse lance perdeu pro Guerreiro. O Fábio fez uma grande defesa, e na definição por pênaltis o Fábio foi o único goleiro a defender, né? O Muralha não pegou nenhuma das 5 cobranças que a gente bateu, o Flamengo também vinha cobrando muito bem, o Fábio quase pegou a do Guerreiro, e essa defesa, pelo menos pra mim, é um marco na minha relação enquanto torcedor com o Fábio, porque eu o questionava muito até então, achava que ele não conseguia decidir pra gente na hora H, e a partir desse dia, pelo menos a minha visão sobre ele mudou muito. Bom, galera, essa é a minha lista então de 6 jogos espetaculares do goleiro Fábio pelo Cruzeiro. Gostaria que vocês também deixassem a de vocês nos comentários e contribuam também pelo seguinte: se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem ver outros top 6 desse tipo, e de qual jogador, né? Seja um jogador atual ou um ex-jogador do Cruzeiro, momentos que marcaram vocês enquanto torcedores do Cruzeiro e acham que é legal a gente dar uma relembrada, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like e também não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!